essa semana maravilhosa com a professora doutora Denise Mafra, que entende tudo de doença renal e nutrição. Ela tem um grupo maravilhoso que faz estudos, publicam artigos assim em revistas indexadas, aquela coisa que dá um orgulho tão grande quando a gente encontra brasileiros publicando. E são lindos. Escuta aqueles desenhos que você põe nos artigos, são, gente, os desenhos que ela coloca no artigo, gozado que a gente vai mais pelo desenho do que até pelo título, né? Mas a doutora Denise, especialista como ela então lançou esse livro, que foi o tema do nosso primeiro programa, tá? E nós falamos como identificar algumas doenças que possam estar prejudicando o rim silenciosamente, isso foi no segundo. No terceiro, ela falou dos alimentos que são os guardiões, né? Do rim. Do rim. E você, dona de casa, pode colaborar colocando todo dia na alimentação da sua família. Mas hoje, vamos ter que entrar numa parte mais pesadinha, que é falar da doença renal crônica. Então, se você puder, então, explicar o que é, falar dos estágios, lembra que a gente só tem 10 minutos, tá? Mas são 10 minutos poderosos. Obrigada, Gisele. Acho importante falar isso, né? A gente no outro programa falou da hipertensão, diabetes, né? Da importância de medir essa creatinina para a gente diagnosticar. Então, a gente tem aplicativos que tem programa da National Kidney Foundation, que é uma fundação nacional do rim americana. Então, eles fizeram um aplicativo. Então, assim, se você tem a medida da creatinina, você coloca lá no aplicativo e aí a gente consegue ver a sua função renal. E aí, assim, creatinina está alta, coloca no aplicativo, a gente precisa da idade e do sexo, e aí ele dá essa função renal. Então, o que é isso, né? Então, a gente tem em torno de 100 a 120 ml por minuto, então os rins estão funcionando bem. Isso, né? Ele está filtrando. Né? Porque fala um pouquinho a função renal, né? Porque a gente está falando do rim, mas por que serve o rim? Exatamente, boa pergunta, Gisela. Antes de tudo, né? Antes da gente falar de perder a função do rim, a gente tem que dizer que o rim é super importante. Ele não é só filtrar o nosso sangue, né? Mas os rins, eles são responsáveis por manter o equilíbrio ácido básico do organismo, por manter a pressão arterial, né? Existe todo um mecanismo dentro do rim que mantém a nossa pressão arterial. Ele faz ativação de vitamina D, né? Então, assim, primeiro é pele, né? O sol, pele, fígado e rim. Então, se o rim não está funcionando, esse paciente vai ter deficiência de vitamina D. Ele faz a maturação de eritrócitos. O que é isso? Ele está totalmente envolvido com anemia. Ou seja, paciente com doença renal crônica, ele normalmente apresenta o hematócrito e hemoglobina mais baixo e a filtração do sangue, né? Então, assim, ele tem muitas funções que não só a filtração. Então, como a gente mede? Então, é em torno de 100 a 110, 120 ml por minuto, é um rim que está funcionando lá muito bem, está filtrando o sangue. Então, a gente está lá, a gente está conversando aqui e o nosso rim está filtrando o nosso sangue para eliminar as sujeirinhas, digamos assim, que a gente está produzindo no metabolismo celular, né? E aí, o que acontece? Quando esse paciente tem hipertensão de longa data, diabetes de longa data, e não só, obviamente eu estou falando das principais causas da doença renal, mas a gente tem glomerulopatias como também causas de doença renal e várias outras. Mas das principais. Simples e principais. E as mais importantes, que são as principais causas, né? Então, lá no início, a creatinina começou a subir, né? Então, por quê? Porque essa hipertensão, ela vai machucando o rim, né? Essa diabetes, ela vai machucando o rim e aí essa creatinina vai aumentando. Por quê? Porque ela não está sendo eliminada. Então, assim, essa creatinina não é tóxica, ela é simplesmente um marcador para a gente avaliar a função renal, né? Então, a creatinina começou a subir no sangue porque ela não está saindo na urina, né? Então, começou a subir, isso está indicando que tem algo errado. Então, ela começa a aumentar e a gente vai lá ver essa filtração. Então, eu falei 100 ml, vamos jogar 100, porque quando a gente fala para o paciente 100 ml por minuto, a gente bota 100%. Do rim funcionando. Então, a gente tem 5 estágios da doença renal crônica. O primeiro estágio, normalmente o paciente não sente absolutamente nada, não tem sintoma. No estágio 2, também pode ter um pouco de anemia, a pressão já está um pouco descompensada, descontrolada.
mas ele não tem nenhum sintoma. Por isso que a gente falou no outro programa, ela é silenciosa, né? E aí, depois do estágio 3, o paciente já tem uma anemia um pouco mais grave, e aí estágio 4 e 5, aí sim ele procura a gente, o que é tristeza, porque a gente queria que ele procurasse em estágios anteriores. Então a gente tem 5 estágios da doença renal crônica. No estágio 4, ele tem até 30 ml funcionando, ou seja, eu pulei de 100 ml por minuto para 30 ml. Nossa! Ele está funcionando? Está funcionando. Mas aí, todas aquelas funções que eu falei agora, né? Não só a filtração, mas assim, ele vai começar a ter edema, a pressão não vai ficar tão controlada, porque o rim, né, é que controla essa pressão. Ele vai ter mais anemia, porque o rim produz eritropoetina, que é um hormônio que faz a maturação de eritrócito, ou seja, vai lá na medula e faz com que aumente a hemácia, né? A produção de hemácia nesse sangue, equilíbrio ácido-básico. Então, o que o rim faz, então todas aquelas funções ele começa a perder, né? E aí, no estágio, esse é o estágio 4, no estágio 5 é 15 ml por minuto, abaixo de 15, né? E aí, isso já é indicação para entrar numa terapia renal substitutiva, que é isso, ou uma hemodiálise ou uma diálise peritoneal. Porque depois, assim, abaixo de 15 ml, ele já começa a ter muitos sintomas, né? E aí ele precisa... Essa creatina que não consegue ser excretada, qual é o dano que ela pode causar? Então, a creatinina, ela não é tóxica, ela é só a gente só usa ela como marcador. Né? Não é padrão ouro, mas como eu disse em outro programa, ela é mais barata, então ela é só um marcador. Perfeito. Ele é só um marcador mesmo, de que o rim não está filtrando. Perfeito. Né? Então, abaixo de 15 ml, está no estágio 5 e, enfim, esse paciente vai precisar, em algum momento, fazer uma fístula para fazer a hemodiálise, porque... Explica o que é isso. Uma fístula normalmente é no antebraço, né? E ele vai fazer uma ligação de uma artéria com uma veia. É um procedimento simples, né? Ele tem que ir para o hospital, é tipo uma pequena cirurgia, só que assim, não é automático que aquilo vai funcionar. Então, ele precisa em torno de 40, 45 dias fazer, né, exercício com a mão para aquela fístula cicatrizar, né? Por quê? Porque quando ele precisa da hemodiálise, ele vai para a clínica de hemodiálise e aí ele vai colocar aquelas agulhas, né? E ele vai ficar 4 horas dialisando 3 vezes na semana. Isso é o mais comum, tá? Eu tô falando sempre muito o que é mais comum aqui a gente vê. Então, ele vai ter que dialisar 3 vezes na semana, por 4 horas mais ou menos. Então, ele vai ter que ter esse acesso. Então, ele precisa da fístula. Então, assim, esse acompanhamento com o nefrologista, ele é muito importante. Porque chegou no estágio 5, esse paciente já precisa fazer essa fístula. Porque o que a gente vê no hospital é paciente que não prestou atenção ou não foi ao médico e não cuidou. E aí ele tem que fazer o acesso para a diálise ou por catéter na jugular, ou na femoral, ou colocar um permiquete, que é um acesso mais profundo, mas que não é permanente. A fístula, ela é permanente, né? Entendi. Então, ela evita infecções. Então, esse acompanhamento com o nefrologista é muito importante. Então, assim, não deixe de verificar a sua creatinina. De novo, né, Gisela? Não deixe de verificar a sua creatinina. E, assim, acompanhar com o nefrologista, porque se esse paciente precisa fazer diálise, é importante que ele tenha todo esse preparo, né? E lembrando, acho que a Gisela falou aqui no outro programa, a hemodiálise, quando a gente fala para o nosso paciente, ela é assustadora, né? Mas assim, não é. Ela vai ajudar você a continuar vivendo e viver bem. A gente, obviamente, vai precisar de um outro tipo de dieta. Da nutrição é fundamental para esse paciente que faz hemodiálise ou diálise peritoneal, né, que é um outro procedimento que faz pelo peritônio, né, pela membrana do peritônio, mas que a nutrição é super importante, né, Gisela? Então, assim, não se assuste se você precisa fazer diálise. A gente sabe que é assustador, né, Gisela? Mas, assim, tenta fazer a prevenção dessa rápida progressão. Então, o que a gente evita não tenha uma progressão muito rápida da doença renal, pelo amor de Deus. Ir lá e saber que tem, graças a Deus, ainda a possibilidade da diálise. Isso. E amanhã, que é o último programa, surpresa. Espero por vocês que a gente vai tocar nos assuntos bem especiais. Estou esperando por vocês para a gente encerrar essa semana com chave de ouro.